Boa noite, alguém aí? Seguinte, pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso primeiro sem assunto. É um vídeo ao vivo, totalmente sem assunto. Então vocês vão falando, vocês vão perguntando e eu vou respondendo na medida do possível. Alguém aí? Fala, Gustavo, boa noite, beleza? Então, Gustavo, você foi o primeiro a entrar você foi o primeiro a entrar na sala de vídeo. O que você quer, sobre o que você quer falar? Manda aí. O que você quer me perguntar? Uau, foi exatamente no ano bissexto, né? O que você achou da Glória Pires comentando o Oscar? Então, foi exatamente no ano bissexto, 4 anos atrás. E assim, eu amo a Glória Pires, achei a Dona Lola dela fantástica, mas realmente, comentando o Oscar. Aliás, eu não sei se foi o ano bissexto, mas naquele ano nem o Rubens Evaldo Filho conseguiu comentar o Oscar de uma maneira legal. Tava ele lá na TNT e a Glória na Globo, e não foi legal. Faltou preparo ali dos dois. Ele fez vários comentários meio sem noção lá e tudo. E, cara, o cara é um gênio, era, né, um gênio do cinema, mas naquele ano específico nem ele nem Glória Pires comentaram o Oscar legal, não. O totalmente diferente da Dia da Paz, que eu acho que está sendo uma comentarista à altura do que era o nosso saudoso aí José Wilker, que também comentava o Oscar muito bacana. Dia da Paz consegue comentar com uma desenvoltura e tudo, eu acho ela bem bacana comentando o Oscar. O Glória Pires não funcionou. Mais uma vez, gosto demais do trabalho dela. Dona Lola foi fantástica. A Maria de Fátima foi fantástica. A Nice foi fantástica. Mas como comentarista do Oscar, deixou muito a desejar. É isso. Por falar em Oscar, já que o Gustavo tocou nesse assunto aí, amanhã tem mais uma edição da Lume TV, 6 da tarde, no YouTube, viu? Já estou preparando ali, tem alguns filmes, né? Tá sem cinema agora, mas as notícias sobre os filmes continuam rolando, então eu já garimpei, já fiz a minha reunião de pauta comigo mesmo, devo gravar daqui a pouco, e amanhã tem mais uma edição do da Lume TV, 6 da tarde, amanhã logo depois do futebol, né? Tem Copa do Mundo amanhã, então logo depois do futebol entra no YouTube o Lume TV. E aí eu vou falar sobre a mudança de data de estreia dos filmes, né? Muito filme mudou de data. Para você ter uma ideia, por exemplo, Pedro Coelho 2, ele estrearia em abril, e aí, devido a essa pandemia, foi adiado para janeiro nos Estados Unidos. Só depois disso é que vem para o Brasil. Então, muitos filmes aí tiveram a data de estreia, né, bastante alterada por causa da pandemia. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso amanhã, na Lume TV, 6 da tarde, logo depois da Copa do Mundo. Então, eu era muito pequeno, eu lembro pouquíssimo de Explode Coração. Era uma novela que eu gostava, principalmente depois que o menino foi raptado, e aí eu passei. Tinha uma ação social que a Glória Pérez fez naquela novela que era muito legal, que pegava pessoas que tinham perdido filhos reais. Gente, para quem não entendeu, a pergunta do Gustavo foi: você gostou da atuação do Cigano Igor em Explode Coração? Então, respondendo aí, eu achei muito legal a ação social que a Glória Pérez fez naquela novela de levar pessoas que tinham entes queridos desaparecidos e tal. O pessoal dava depoimento na novela das 8 e muitas dessas pessoas foram encontradas na vida real.
é o pouco que eu lembro da novela. Eu tinha 6 anos, eu acho, na época que ela foi exibida. Eu lembro mais da Próxima Vítima, que foi a antecessora, que me prendia mais, do que de Explode o Coração. Então, assim, eu sei que o Cigano Igor, a atuação dele não foi boa na época, tanto que ele quase perdeu o papel, né, no decorrer da novela e tal, mas o Ricardo Mack, né, é um bom ator, né, depois disso ele fez outros papéis, por exemplo, o papel dele em Por Amor foi bem legal e tal, então, assim, eu vou ter que agora imitar a Glória Pires. Em relação ao Cigano Igor, eu não sou capaz de opinar, porque realmente eu lembro pouquíssimo de Explode o Coração, e quando passou no Viva eu acabei não assistindo do jeito que eu gostaria. Então, sobre a atuação dele, mas enfim, eu atuei em A Comédia do Sofá, gente, então quem sou eu para julgar o Cigano Igor de Explode o Coração? Outra pergunta do Gustavo Vieira. Comente sobre o Daniel do Big Brother. Caramba, eu já não gostava do Daniel desde a Casa de Vidro. Pra mim ele não tinha nem entrado no programa, que dirá lá dentro. É igual a Flyslane, né? Ela não estava na Casa de Vidro, mas enfim, desnecessário o Daniel enquanto participante do Big Brother Brasil. Aquela cena dele olhando lá nos bastidores do programa e tomando uma estalecada foi tensa. Então é totalmente desnecessário. Igual a cena da Flyslane fazendo xixi na casa. Não dá. Fala, Glauber. Manda pergunta aí também. Só o Gustavo que tá fazendo pergunta, gente. Aliás, só tem o Gustavo e o Glauber assistindo, então, né, façam perguntas. Vai lá, Gustavo. Uma polêmica agora. Vai ser bate e volta. Então manda aí. Bom, aliás, a propósito, a ideia desse vídeo ao vivo é realmente ser sem assunto. Né? Eu não vou cantar aqui, eu até poderia, mas enfim, o mundo ainda não está muito preparado. Então, Gustavo, olha aí, outra pergunta, né? Ryu ou Ken? Dragon Ball ou Naruto? Eu não assisti a esses desenhos, cara. Sério. Eu custei a gostar de anime. Na verdade, até hoje eu não sou muito fã. Se você me perguntasse, por exemplo, Pokémon ou Digimon, eu ia falar com certeza Digimon, porque era o que eu via na época. O Pokémon, acho que ele passava na Record, né? E eu não via tanto a Rede Record até hoje. Nada contra a emissora e tal, mas não fazia parte da minha rotina assistir tanto a Record na infância. E aí, como a Globo passou o Digimon, eu comecei a ver Digimon. E aí o Dragon Ball, ele era, não lembro se da Band, do SBT, né? Você vê, não tenho essa ideia. E aí quando ele começou a passar na Globo, eu já não via tanto desenho animado ali na Globo. Apesar do Digimon ser mais ou menos da mesma época, mas eu estudava de manhã. Então nos dias que não tinham aula de manhã, eu assistia o Digimon. Mas aí quando chegava ali no Dragon Ball e tudo, eu não era tão fã nem dele nem do Naruto. E aí, né, o Naruto é um pouco mais novo, né, do que o Digimon e tal. Aí já era uma época que eu realmente não estava assistindo tanto ali. E aí acabei não pegando. Eu gostava de alguns títulos de episódios do Dragon Ball. Os dias que eu estava em casa que eu via um trechinho, eu gostava dos títulos dos episódios. Eu até vi uma postagem outro dia no Facebook do pessoal falando que era um spoiler total. E realmente, né? Eu lembro de um episódio que era Um Demônio do Inferno, ou então Fulano de Tal perde a luta. Então, sim, os títulos eram legais. Mas em relação ao desenho em si, eu vi pouco. Fala, mãe, beleza? Minha mãe também está assistindo. Jesus amado, não posso falar palavrão nessa porra de vídeo agora porque a minha mãe está vendo esse vídeo. Enfim, nem posso tirar a camisa, que era a surpresa que eu ia fazer para vocês no final. Nossa senhora. Pimentel versus Bolsonaro, jornalismo versus letras. Vamos por partes. Façamos como Jack o Estripador. Vamos por partes. Pimentel versus Bolsonaro. Cara, o Pimentel, eu confesso que eu votei nele para governador do estado, porque eu considerei o Pimentel um bom prefeito de Belo Horizonte. Na época lá,
Ele foi prefeito e realmente foi um bom prefeito. Ele fez algo útil na prefeitura. Ele foi um desastre como governador, né? Não tem como. Mesmo alguns amigos meus petistas mais ali aficionados reconhecem que o Pimentel foi uma porcaria no governo do estado. Não sei se tão ruim quanto o Zema, porque, né, o Zema também até agora tá osso, né? Não sei se vai melhorar nos próximos 2 anos, não. Mas tá, enfim. Em relação a Bolsonaro, aí, pelo amor de Deus, né, gente? 0, 0, 0 ali, esquece. Bolsonaro. Então, em relação à ruindade, né? O Bolsonaro foi um bom prefeito e um péssimo governador. O Bolsonaro é péssimo em tudo. Então, agora jornalismo versus letras. Caramba! Os dois, cara, na verdade eu considero que um complementa o outro. Quando eu fiz letras, eu fiz por conta da literatura. Eu sou apaixonado por literatura e eu queria dar aula de literatura, não consegui. Assim, dar aula de matéria específica de literatura, né? Todas as vezes que eu dei aula era língua portuguesa, eu incluía a literatura ali no meio e tal, mas quando eu entrei no curso com essa ideia da literatura, e aí cheguei lá, meus horizontes se expandiram e tal, e eu me apaixonei pelo curso como um todo. Aí, tempos depois, quando eu resolvi complementar a minha graduação, na verdade eu ia fazer uma pós-graduação em literatura, ela não deu certo. Disse, não vou ficar mais um ano sem estudar não, aí acabei fazendo para jornalismo. Descobri também que era uma área que eu amava. Então eu não consigo colocar os dois assim numa balança e falar, nossa, esse aqui é melhor do que esse. Para mim os dois estão bem ali. E se a pandemia não nos matar, eu pretendo fazer uma terceira graduação para complementar. Eu gosto de brincar que nesse caso eu fecharia a trilogia, que é cinema, que é a minha terceira área. Mas também quero fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso aí. Mas eu sinto essa necessidade de fechar essa trilogia com letras, jornalismo e cinema. Em relação ao jornalismo, eu me imaginava repórter policial ou político. Economia não, nunca pensei em jornalismo econômico, até porque eu sou péssimo em economia. Mas pensava em em ser repórter policial. E aí a área de cultura sempre foi assim, eu sempre gostei muito de cinema, muito de TV, e aí, de acordo com o tempo ali que foi passando, acabei fazendo, indo para essa área mais cultural e amo, apesar de não ganhar nada de dinheiro com isso. Mas talvez agora, depois da pandemia, né, as coisas melhorem um pouco, quem sabe. Mas é isso, então letras e jornalismo estão juntinhas ali. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó, em homenagem ao curso de letras, outra em homenagem ao jornalismo, e se eu fizer cinema, vou tatuar no peito. É isso. Então, serão as 3 tatuagens que eu pretendo fazer na vida e as 3 graduações que eu pretendo fazer na vida. É isso. Vamos lá. Continuamos o nosso Sem Assunto. A gente tem até 6h30, porque aí começa a novela. Mas continuamos. Ainda temos 12 minutos de Sem Assunto. Espera aí que eu vou pegar a vinheta. É ao vivo, não tem vinheta, então. Aliás, deu trabalho para fazer essa plaquinha aqui, porque eu tive que escrever ela de trás para frente, porque a câmera aqui no ao vivo ela não inverte. Então, para que ficasse bonitinho, eu escrevi de trás para frente, ó. Vamos lá, mandem perguntas, mandem perguntas. Não, enquanto vocês não perguntam, então acho que eu vou cantar. Não vou não, gente. Ainda não. Talvez na 10ª edição do Sem Assunto eu cante. Por enquanto, não. Eu tava até compondo uma musiquinha hoje pro presidente, mas aí... Aí, ó, o Gustavo manda um abraço pra Dona Vicença. Engraçado que o pessoal se tornou muito mais fã dos meus pais do que de mim por causa da comédia do sofá, né? Enfim. Eu cheguei numa loja de um amigo meu e aí ele tá assim, caramba, manda um abraço pro seu pai e pra sua mãe porque eu gosto muito deles.
E eu tava lá, cara, e ele nem pegou na minha mão. Bom, mas aí também, depois começou a pandemia, eu dei graças a Deus ele não ter pegado na minha mão. Amanhã tem Bom Dia Mundo, tá, gente? Eu ainda não sei se eu vou fazer uma ou duas edições amanhã, uma com as notícias factuais e outra relembrando o carnaval. Eu tenho todo o material do carnaval ainda gravado. Aí eu tô pensando em colocar agora semanalmente, né, pra gente dar uma descontraída, mas amanhã tem Bom Dia Mundo, 6 da manhã. Aí, 11h45 tem o segundo episódio de O Idiota, né? É um episódio que já foi gravado ano passado, foi postado no YouTube, eu tirei ele e voltei, então amanhã 11h45, e 6 horas tem Lume TV. Em relação ao Idiota, vocês vão ver, porque os 3 primeiros episódios foram gravados ano passado, eu postei só 2. O outro vai ser postado domingo que vem. Eu tava louro. Aí, agora eu tô com cabelo preto. Então, no quarto episódio eu vou explicar mudo, porque o Idiota são vídeos mudos, como que eu fiz para ganhar os cabelos pretos. Agora vamos lá, pergunta do Gustavo. Vespasiano está preparada para enfrentar o corona? Não. Não tá. E a doida da nossa prefeita, ela acabou baixando um decreto essa semana falando que a partir de segunda-feira o comércio pode reabrir. Enfim, né, na contramão aí do que as outras prefeituras estão fazendo. Para vocês terem uma ideia, Vespasiano tem uma UPA, um postinho lá e tal, e tem um hospital que era a maternidade que fechou, e aí tá uma confusão danada, o pessoal fala, mas a maternidade não tá fechando, o hospital tá, enfim, mas a gente sabe que não está preparado para receber. Eu estava até fazendo assim uma análise, uma previsão rápida assim, um cenário provável é que, por exemplo, na minha rua, pegando só metade da minha rua de um lado, né, tipo da esquina, até uma casa acima da minha, ou seja, um quarto da rua, se a gente for olhar assim, moram aproximadamente 14 pessoas. Se essas 14 pessoas ficassem doentes de uma vez, já ia dar problema lá na UPA, porque não tem, sabe, não tem uma estrutura. E lembrando que a Covid-19 não é a única doença do momento. Quer dizer, ela é a mais grave, mas as outras doenças não tiraram férias. Então tem gente infartando, sofrendo AVC, tendo apendicite e outras doenças aí. E então, sim, Vespasiano realmente, infelizmente, não está preparada. E a prefeita foi na contramão de outros prefeitos aí e está liberando o comércio a partir de segunda-feira. Um abraço para o Igor Meola, Nadir Almeida e Concebida Gomes. Concebida Lima. Desculpa. Igor é lá da Rádio Livre, aqui de Vespasiano, muito bacana. Eu tive uma experiência bem legal lá. Só que aí eu apresentei o programa, acho que 3 dias no rádio. Aí depois eu tive problema aí de saúde com meu avô, tive que me afastar e acabei não voltando. A Nadira é uma prima aí do coração. E a Concebida, cara, a Concebida está na Secretaria de Educação há muito tempo, é bibliotecária também. Concebida, hoje eu não estou com os livros de fundo, eu estou com DVDs de fundo, olha. Eu consegui dar uma arrumada aqui na minha estante, eu estou com os DVDs aqui de fundo. Enfim, não peguei o padrão aí da televisão cheio de livros, não, eu estou com filmes aqui. Então um abraço para você, um abraço para o Igor, um abraço para a Concebida, aliás, para a Nadir, né? A Concebida é com quem eu estou falando agora. Um abraço também para o Alexandre, que está assistindo aí. Alexandre Lara. Gente, nós ainda temos 7 minutos do Sem Assunto. Podem mandar perguntas que eu vou respondendo aqui. Como eu disse ontem, né? Vocês perguntam o que quiserem e eu respondo se eu quiser. Gente, o Padre Haroldo também está assistindo agora. Bacana. Um abraço, Padre Haroldo! Agora, mais uma vez, não posso falar palavrão. Minha mãe já estava assistindo e agora o Padre Haroldo está assistindo, não posso falar palavrão, gente. Então tenho que me controlar. Nem tirar a roupa aqui, né? Enfim. A roupa eu deixo para tirar na hora que eu estiver postando as fotos lá. Vocês já viram meu ensaio de outono? Pois é. Então.
Aliás, Padre Haroldo, queria dar os parabéns, porque antes mesmo do arcebispo metropolitano né, determinar que as igrejas ficassem fechadas e tudo nesse momento delicado, o padre já tinha anunciado aqui que fecharia as igrejas aqui da paróquia São José, então apoio demais esse ato, né, é um momento mesmo da gente se preservar, porque se a gente tomar esse cuidado, em breve a pandemia passa e a gente segue a nossa vida normal. Então, parabéns. Ah, e ele mandou avisar que o irmão Edmilton também. Cara, o irmão Edmilton é tão cinéfilo quanto eu. E ele me deu a coleção do Homem-Aranha. Eu tinha só a coleção lá do Tobey Maguire, e aí ele me deu os demais que eu não tinha e tal. Então, assim, por causa dele eu acabei completando toda a minha coleção do Homem-Aranha. Muito obrigado mesmo, irmão Edmilton. Valeu demais. E ele foi a única pessoa até hoje que eu tive coragem de emprestar a minha coleção do Roque Santeiro, autografada pelo Rui Rezende. Eu entrevistei o Rui Rezende há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, não, 3 anos, vai fazer 3 anos agora em maio, que eu entrevistei o Rui Rezende, e aí ele autografou os meus DVDs do Roque Santeiro. E aí o irmão Edmilton foi a única pessoa que conseguiu pegar esses DVDs emprestados comigo. Outro abraço, concebida. Falando nisso, passando a pandemia, eu tenho que devolver os livros da biblioteca, né? Pelo amor de Deus. E renovar lá o meu cadastro. É tenso. Vai cobrar muita cara, né? Enfim. Vamos lá, gente. 5 minutos. Vamos lá. Quem quer fazer mais pergunta? É o Sem Assunto. Primeira edição do Sem Assunto nesses tempos de quarentena. Enquanto não tiver mais perguntas aí, eu vou falando. Olha só, amanhã, então, 6 horas, tem o Bom Dia Mundo. Eu vou postar, então, a entrevista que eu fiz com a Corte Momesca, lá do Carnaval de Belo Horizonte, e o desfile do bloco Afoxé Bandarerê. É um bloco de cultura afro que tem em BH muito bacana, e eles abrem, tradicionalmente, o desfile das escolas de samba na terça-feira de Carnaval em BH. Então, amanhã, entrevista aí com a Corte Momesca e o desfile do Afoxé Bandarerê. 11h45 tem O Idiota e a Jaula, é o segundo episódio ali daquela série em preto e branco do Idiota, e às 6 horas Lume TV com as histórias do cinema. Um aviso, eu estava mandando o áudio do livro Eram 6, eu estava narrando aí para algumas pessoas e eu parei, porque eu estava brigando com o Bolsonaro no Facebook e não deu tempo de mandar para mais pessoas. Então a partir de amanhã eu volto, tá? O segundo capítulo já está gravado e tal. Aí eu vou mandar para vocês, para quem eu estava mandando. Quem eu não estava mandando e quiser receber, manda o telefone para mim que eu mando lá no WhatsApp. Você já falou isso N vezes. Sim, que eu vou devolver os livros da biblioteca que estão comigo. Eu sei, mas eu sempre esqueço. Me lembra, então manda uma carta pública da biblioteca, não sei se tem isso, me cobrando os livros. São 2 livros, eles estão aqui, eu tenho que devolver lá. Tá aí. Bom, tá quase acabando. Listinha rápida de coisas que eu quero fazer depois da pandemia. Dá uma volta na Lagoa da Pampulha a pé. Oi, Kessia, beleza? A Kessia também tá assistindo. Dá uma volta lá na Prudente de Moraes, no bairro Cidade Jardim, a pé também. Ir no cinema, claro, óbvio. Visitar os cemitérios de Belo Horizonte, o cemitério Bonfim e os 2 cemitérios aqui de Vespasiano. Voltar para natação e visitar o setor de DVDs das lojas americanas. Apesar de que as lojas americanas me decepcionaram bastante porque elas ficaram abertas e agora o municipal teve que ir lá fechar ontem. Então eu fiquei bem decepcionado com as lojas americanas por não estarem cumprindo a determinação aí de evitar a aglomeração nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então fiquei bem chateado aí, mas passando a pandemia eu quero voltar a visitar o setor de DVDs das lojas americanas. Kessia Lima, oi primo, tudo bem? E aí, oi, tudo bem? Então, graças a Deus tem café na dispensa, então eu tô bem. Quem me conhece, né Gustavo? Sabe que eu tô tendo café na dispensa, eu consigo ficar mais tranquilo. Hoje a Belinha, minha cachorra, quase foi atropelada. A gente abriu o portão, ela saiu correndo e o carro quase pegava ela, a doida da Belinha. Quem não lembra, a Belinha foi a mesma que comeu um sapo na noite de Ano Novo, 2 anos atrás, e quase morreu também. Foi por causa dela que eu não fui para o Ceará em 2018. Ou foi 2019?
Aí agora eu já me confundi. Não, 2019, é. Ela comeu sapo na madrugada de 2018 para 2019, é isso. E aí ela teve intoxicação e eu tive que correr com ela pro veterinário. A gente pagou R$ 500 e aí era o dinheiro que eu tinha para pagar a minha passagem. Bom, gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Quarta-feira, 10 da noite, tem a segunda edição do nosso Sem Assunto. Vão pensando aí nas perguntas que vocês querem fazer. Mandem. E aí, quarta-feira. Oi, Vinícius, beleza? Chegou no finalzinho do vídeo, cara. Mas quarta-feira, então, 10 da noite, tem o nosso Sem Assunto, segunda edição. Beleza? Vamos marcar então toda quarta e todo sábado, que aí a gente vai comentando o que está rolando aí na semana. Né? Infelizmente, os números da Covid-19 estão aumentando. Passaram de 1.000 mortos aqui no Brasil, mais de 20 mil infectados. Só os números que foram divulgados, né? A gente sabe que ainda tem muita coisa aí para ser divulgada. Então, se puder, fique em casa. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau! É nessa hora que tinha que subir os créditos, mas a gente tá ao vivo, então não tem crédito, tá, gente? Ó, valeu!